Saúde a igreja com o Pai do Senhor, meus irmãos. Quero estar começando, aqui a nossa palavra de hoje, que está no livro do profeta Jeremias 18, primeiro, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, conforme o que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do olheiro, e tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia ser bem ao olheiro. O olheiro, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do olheiro, assim somos vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falará contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir. Se a tua nação, porém, contra qualquer falará, se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava em lhe fazer. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que o profeta Jeremias estava passando por uma fase muito difícil em seu ministério, A nação de Judá havia dado as costas a Deus. E ele estava seguindo falsos profetas e adorando ídolos em vez de adorar o Senhor, Então, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que o profeta Jeremias, ele estava passando por essa desobediência, estava passando certos problemas no seu ministério, E Deus, o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus, Deus não é apenas o nosso Criador, ele é o nosso Pai, ele tem um cuidado e uma preocupação com cada um de nós. Aqui no livro de Isaías 64:8 diz, o Senhor é o nosso Pai e nós somos o barro e Deus é o nosso olheiro, meus irmãos. Aqui essa passagem vai nos ensinar, que muitas das vezes é necessário passar por um processo, Muitas das vezes a gente não entende o porquê nós estamos passando pelaquela situação. Mas muitas das vezes é por desobediência ao Senhor, Muitas das vezes nós queremos fazer o que a gente quer. E muitas das vezes nós esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes a gente esquece de perguntar ao Senhor o que o Senhor quer que nós faça, Muitos hoje, meus irmãos, não querem renunciar. Muitos hoje não querem, se prostrar diante ao Senhor. Então a passagem aqui de Jeremias nos revela, o poder de Deus. E assim como o olheiro foi moldado, o barro, assim é Deus, assim Deus molda, meus irmãos, a nossa vida, de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Porque muitas das vezes o propósito que Deus tem com a minha vida não é o propósito que Ele tem com a sua vida, E Deus, meus irmãos, Ele tem a capacidade de estar, nos capacitando. Meus irmãos, muitos não entendem o significado de descer à casa do olheiro, mas não é uma decisão para qualquer, mas não é uma descida para qualquer lugar. A casa do olheiro é o nosso coração. Deus quer um coração quebrantado.
Deus quer um coração temente a Ele, né? E muitos hoje têm endurecido o seu coração. Muitos hoje têm deixado de ouvir a voz do Senhor, né? Mas não é uma decisão, né, meus irmãos, não é uma decisão para qualquer lugar. Deus molda nossas vidas de acordo com os planos dele, né? Nós somos o vaso e Deus é o olheiro. Então, eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, que Deus, Ele quer moldar a sua vida. Nós somos frágeis, meus irmãos, mas Deus tem o poder de nos fortalecer. Deus pode impedir a obra, ninguém pode impedir a obra de Deus em nossas vidas. Quando Deus ele tem um propósito para cada um de nós, não há quem impeça. Pode se levantar quem for, mas se Deus tem um propósito em nossas vidas, ninguém pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Aqui o profeta Jeremias, né? Ele estava adorando outros deuses, em vez de adorar o Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, que Deus você tem adorado? Que deuses você tem adorado? Eu quero te perguntar nessa noite se vai ser necessário o Senhor te quebrar para que você venha se render e fazer a vontade do Senhor. O processo pode durar muito tempo, mas os planos do Senhor para as nossas vidas são melhores. Pode até demorar, mas vai chegar a tua vitória. Pode até demorar, mas vai sair seu casamento. Pode até demorar, mas o seu filho vai se render ao Senhor. Pode até demorar, mas seus pais vão aceitar Jesus. Tudo é no tempo do Senhor. Só basta você obedecer. Deus quer obediência. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer que você renuncie. Deus quer que você largue as práticas do mundo e faça a vontade dele conforme ele quer. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Muitas das vezes nós endurecemos nosso coração, né? E ficamos despercebidos e o Senhor querendo falar com a gente. Deus manda te dizer que Ele quer falar contigo. Deus, Ele quer intimidade. Deus quer busca. Deus quer renúncia. Eu quero te perguntar hoje, nesta noite, meus irmãos, que tipo de vaso você se encontra nesta noite? Se você é um vaso, se seu vaso está quebrado, se você é um vaso plástico, não importa que tipo de vaso você está. Mas se Deus tem promessas para cumprir na sua vida, Ele vai fazer. Não importa o tipo de vaso que você se encontra hoje, mas Deus, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele cumpriu as promessas, né, na vida de Jeremias, Ele vai cumprir na sua vida. Mas é necessário renunciar. É necessário descer nas madrugadas. É necessário jejuar. É necessário se consagrar. Porque as coisas do Senhor, meus irmãos, não é de qualquer jeito. As coisas do Senhor tem que ser com ordem, com decência. E muitos hoje não têm feito isso. Muitos hoje querem pregar de qualquer jeito. Muitos hoje querem orar de qualquer forma. Mas não tem o prazer de se dedicar às coisas do Senhor. De renunciar, de se consagrar. Não é fácil, meus irmãos. Mas se você tiver realmente dedicação, você consegue. Deus, Ele é maravilhoso, que Deus ainda dá mais uma oportunidade. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é. Né? Porque aqui a desobediência, né, de Jeremias. Porque ele poderia ouvir o que Deus tinha mandado ele fazer, né? E ele desobedeceu. Ele foi adorar outros deuses, né? Ele foi rebelde. Muitos hoje em dia estão assim, rebelde na casa do Senhor.
Muitos hoje em dia estão endurecendo o seu coração. E não é isso que Deus quer. Deus quer te moldar. Se for preciso, meus irmãos, peça ao Senhor que Ele te quebre e te faça um vaso novo. É mais fácil você passar pelo processo na mão do Senhor do que você passar o processo na mão de Satanás. Entendeu? O inimigo, meus irmãos, ele tem tentado destruir ministérios, ele tem tentado destruir vidas, ele tem tentado destruir casamentos. Mas o Senhor, o nosso Deus, né? O nosso olheiro, Ele tem zelo, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado e amor com cada um de vocês. Ainda que muitas vezes a gente se acha que a gente está só, porque a prova está demais. Aí muitas vezes a gente se pergunta, meus irmãos, Senhor, onde é que o Senhor está? Muitas das vezes também, meus irmãos, a gente procura consolo no homem. E Deus quer que a gente se achegue a Ele. Deus quer que a gente renuncie. Porque muitas das vezes vai ter provas que vai ser só você e Deus. Não vai ter o teu pai, não vai ter o teu marido, não vai ter seu irmão, não vai ter ninguém com você. O processo vai ser entre você e Deus. Muitas das vezes nós não entendemos o que Deus quer nos falar. E a gente reclama, a gente murmura. E muitas das vezes, por a gente murmurar, a gente perde nossa bênção. E Deus não quer isso. Deus é um Deus amoroso, zeloso. Deus tem cuidado de você no mínimos detalhes. Ainda que você não veja com os olhos humanos o agir de Deus na sua vida, mas Deus está agindo. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus aja naquela hora que a gente necessita. Mas eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu quero te dizer nesta noite que o tempo de Deus também, o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus é resposta, meus irmãos. E eu quero te dizer que pode até demorar. Mas quando a bênção vir, a bênção vai ser completa. E eu creio, meu irmão, que você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus é contigo. Deus é tremendo, Deus é fiel e verdadeiro. Deus não mente, meu irmão. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode até demorar. Pode até estar doendo, meu irmão. Pode até o processo estar sendo árduo. Mas confia no Senhor, que Ele vai mudar o quadro da sua vida. Só basta você se entregar a Deus. Descer à casa do olheiro. Deixar que o Senhor te molde. Assim como o Senhor moldou aquele barro. Deu forma àquele vaso. É difícil, meus irmãos, moldar um vaso. Um vaso de barro é difícil. Muitos olham ali aquele processo na mão do olheiro e acham que é fácil, mas não é. Hoje em dia tem muitos vasos quebrados. Hoje em dia tem muitos vasos com ministérios destruídos. Tem muitos vasos que sofreram, né? Perseguições. Mas permita que o Senhor te molde. Permita que o Senhor transforme a sua vida. E eu peço a vocês que meditem nesta palavra abençoada. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.